Um pastor evangélico suspeito de cometer crimes sexuais contra fiéis em Criciúma teve a prisão temporária convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na última segunda-feira. Segundo o Ministério Público catarinense, a denúncia foi feita contra o suspeito e também foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora esse pseudo-pastor se tornou um réu. Segundo a polícia e o Ministério Público, o réu praticou os crimes de estupro, registro não autorizado de intimidade sexual e violação sexual mediante fraude. A Promotoria de Justiça investiga se há outras vítimas. Na denúncia, o órgão aponta que entre 2018 até março do ano passado, o homem atentou contra a liberdade sexual de 5 vítimas, em pelo menos 20 oportunidades, tendo inclusive filmado alguns dos abusos. Segundo informações do Ministério Público, esse elemento ficava em um local isolado, geralmente um quarto escuro ou uma tenda, quando os encontros aconteciam em matas e recebia as vítimas sozinhas para sessões espirituais. Nesses momentos, ele praticava os abusos, muitas vezes ministrando óleos para unções após solicitar que se despissem, porque afirmou o promotor de justiça André Guigi Caetano da Silva. De acordo com a denúncia, o pastor se aproveitava da condição de vulnerabilidade psicológica e física das vítimas, dizendo incorporar ou estabelecer contato com entidades e rituais particulares, denominadas de montes com o anjo. Por isso, segundo o Ministério Público, ele mudava o olhar, o tom de voz, a forma de caminhar, de modo de fazer com que as pessoas acreditassem ele estar em contato com uma entidade espiritual e recebesse bênçãos e curas por meio de atos sexuais. O promotor de justiça não descarta a possibilidade de haver outras vítimas que tenham vergonha de se expor e que foram vítimas desse elemento. Há indícios de que ele praticava também crimes na região da Grande Florianópolis, em um lugar denominado pelos fiéis como Grand Canyon, ainda não identificado, ao que tudo indica ser então Santo Amaro da Imperatriz ou Rancho Queimado. Eventuais vítimas desses crimes podem procurar as delegacias de polícia e o Ministério Público, concluiu o promotor, pedindo se existe mais alguém que foi vítima desse pastoreco, como ele se explicou, que procure a autoridade competente para as devidas providências. E a Polícia Civil de Blumenau continua investigando o caso de uma tentativa de homicídio. Foi um assalto seguido de roubo com tentativa de homicídio. É que um homem de 52 anos, ele foi esfaqueado durante um roubo na noite do dia 24, na Beira Rio, Avenida Presidente Castelo Branco, no começo da noite daquele dia, 24. Apesar das buscas na região, nenhum suspeito foi preso. O crime ocorreu após a vítima sair de um local onde estava fazendo um lanche e, segundo ele estava se dirigindo para a sua residência a pé pela beira-rio quando ouviu gritos de pedido de socorro. Ele foi até a barranca do rio para ver o que era e decidiu ajudar uma pessoa que dava com a mão pedindo ajuda. Ao se aproximar do local, foi surpreendido por 2 elementos que estavam armados com facas e ameaçaram ele, anunciaram o roubo e ainda, depois dele entregar a carteira com dinheiro, ele foi atingido por 2 facadas na altura do abdômen. Em seguida, a dupla fugiu tomando o roubo ignorado. A vítima foi socorrida pelo SAMU, encaminhada ao Hospital Santo Antônio. A Polícia Militar fez buscas na região, mas até o momento, nenhum desses suspeitos foram localizados. É aquele caso de um crime que foi cometido por um ex-namorado de uma cabeleireira e também manequim aqui em Blumenau, ali na Avenida Martin Luther, voltou a ser notícia. Neylor Eduardo de Siqueira Dias, acusado de ter matado a modelo de Blumenau Daiana dos Santos Silva, escolheu ficar em silêncio durante a audiência de instrução que foi realizada ontem. Esta foi a última oportunidade dele de dar a sua versão dos fatos antes do júri popular, que poderá acontecer caso o juiz decida no próximo mês. Segundo informações da defesa da família da vítima, o advogado Alessandro Maba, a sessão durou cerca de 10 minutos e as outras 2 testemunhas que não haviam sido ouvidas na audiência, que precisou ser suspensa, não fazem mais parte do processo. Segundo informações do defensor do réu, ele exerceu o direito condicional de permanecer calado na delegacia e na audiência. Ele conhece todas as provas e sabe que vai ser condenado.
mas se tivesse ao menos se declarado arrependido, já poderia cair a pena dele, declarou o advogado. Porém, ele preferiu ficar calado. Agora o caso está nas mãos da justiça para decidir se ele vai a júri popular ou não. E a Polícia Civil de Brusque continua investigando aquele caso do filho que atirou contra o próprio pai. Ontem teve novidade. O adolescente apontado pela polícia como autor do tiro que tentou matar o seu próprio pai foi apresentado pela família e um advogado na delegacia de polícia. O menor estava foragido desde o dia do crime. O delegado Alex Bonfim Reis informou que em seu testemunho o jovem alegou que atirou em legítima defesa. Segundo ele, o pai seria uma pessoa muito violenta e agressiva. No entanto, a versão do menor não convenceu a polícia. Isso porque o homem foi alvejado quando estava no banheiro. O outro motivo é que não se sustenta para a polícia se deve ser o fato do menor ter companhia da mãe, caso o motivo do desentendimento fosse a agressividade do pai. O delegado completou ainda que, diante de tudo apresentado, não há dúvida sobre a autoria dos fatos. Porém, ainda existem algumas questões que dependem de melhor análise, investigações para que se possa esclarecer os motivos que levaram à tentativa de homicídio. Embora as investigações estejam bem avançadas, restam ainda diligências complementares para que se possa afirmar qual foi o motivo deste crime. Portanto, as investigações continuam. E uma ocorrência policial atendida pela PM de Blumenau chamou a atenção nas redes sociais e também nos meios policiais e nos meios de comunicação oficial da região. É que ontem, por volta de 7 horas da noite, uma guarnição da Polícia Militar, a viatura 3772 do Canil, em patrulhamento no bairro Velha Grande, receberam informações de moradores que havia uma grande movimentação no mato que fica no final da rua Pedro Amadeu da Silva Gomes. Os policiais foram até o local determinado, onde havia indícios de que eram manipulados entorpecentes naquela região, pela grande quantidade de embalagens plásticas já usadas, tipo de filmes transparentes, abandonados pela mata nos carreiros. Os policiais, então, realizaram uma incursão na mata, empregando os cães farejadores, que em determinado momento os cães indicaram algo no solo, onde foi encontrado um barril azul enterrado. E, pasmem, no interior deste barril foram encontrados 10 quilos e 800 gramas de maconha, 281 gramas de skunk, aproximadamente 970 gramas de crack fracionados e embalados prontos para comercialização, 1 quilo e 100 gramas de cocaína fracionadas e embaladas para comercialização. Em um outro local na mata, próximo à árvore, os cães também indicaram, novamente foi localizado, nesse local, um saco plástico preto e no interior deste havia uma mochila com aproximadamente 4 quilos de cocaína e 6 quilos de crack, sendo que não foi possível identificar quem seria a responsabilidade dessas drogas. O material todo apreendido foi encaminhado até a central de polícia para as providências legais. Os policiais fizeram buscas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado até o presente momento. E ontem à noite houve uma tentativa de roubo também por volta de 19 horas. Policiais da viatura 5452 foram acionados para o atendimento na ocorrência de tentativa de roubo a transeuntes na Osasco, no bairro Valparaíso. No local, os policiais conversaram com um homem que batia com todas as características repassadas pelas vítimas. Os policiais abordaram o indivíduo e fizeram contato com as vítimas. Um outro homem de 34 anos, o qual reconheceu o ladrão, onde o mesmo relatou que este ladrão o abordou e ameaçou estar armado, exigindo o celular da vítima. Neste momento, ele saiu correndo, evitando assim o roubo. Escapou do ladrão. Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, passou pelo local uma outra vítima, um adolescente de 16 anos. A mesma falou aos policiais que reconheceu o autor pela tentativa do roubo no dia anterior e que o autor só não levou o celular da vítima, pois sua irmãzinha menor de 2 anos de idade começou a chorar, fazendo que o ladrão desistisse do crime. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado até a autoridade competente para as devidas providências. Nathaniel Oliveira para a CBN Vale do Itajaí, a rádio que toca a notícia.